Não vivemos em um mundo onde cientistas podem explicar tudo, e nós esperamos nunca poder fazer isso, pois que mundo chato seria. Faz parte da nossa natureza humana amar mistérios, e antigos mistérios são tão fascinantes quanto os modernos. Felizmente, não estamos com falta de mistérios antigos, você pode encontrar eles em todo lugar, e alguns dos melhores estão aqui neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer o lado misterioso das descobertas arqueológicas. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like, e se inscreva no canal. Número 8. Cruz de Ouro Maciço, Inglaterra. Quem na Terra era Eadruth? Essa é uma questão com a qual arqueólogos no Reino Unido estavam lutando, à medida que 2021 terminava, após encontrar um misterioso pingente anglo-saxão em forma de cruz. A Cruz de Ouro Maciço tem uma forma simples, com o braço mais longo no topo. Tem 2,5 cm de comprimento e 0,6 cm de largura na barra transversal. Runas foram gravadas ao longo do braço. O pé da cruz e os braços horizontais estão inscritos com cruzes. O artefato dourado data do século 8 ou 9, e foi descoberto nas margens do rio Tweed, perto de Berwick. As runas gravadas na sua superfície soletram a palavra Ead, o que os especialistas acreditam ser provavelmente um nome anglo-saxão, embora não um com o qual já tenham se deparado antes. Enquanto a parte Ead do nome significa felicidade, a parte Ruth não tem raízes em nenhum idioma germânico conhecido da época. Isso é especialmente inusual, porque poucas pessoas possuiriam itens de ouro como este nas Ilhas Britânicas da época. Pode ser um erro de grafia de Eardwulf, que era um rei deposto da Nortúmbria. Alternativamente, arqueólogos acreditam que poderia ter havido um centro religioso nessa área e a cruz poderia ter pertencido a um de seus líderes. Artefatos anglo-saxões são descobertas raras, mas nomes anglo-saxões desconhecidos são ainda mais raros. Número 7. Lendário Forte do Aongaza, Irlanda. Mudando do mar que cruza Berwick, para Galway, na Irlanda, encontramos o misterioso forte pré-histórico do Aongaza. Também conhecido como Dún Aengus, é um dos mais notáveis dos fortes da Idade do Ferro na Irlanda, e foi dito por aqueles que o visitam, ter uma quase mística aura. Perigosamente empoleirado num penhasco íngreme, Dún Aongaza enfrenta desafiadoramente o Oceano Atlântico. É o maior dos fortes de pedra pré-históricos das Ilhas Aran. O forte consiste em 3 enormes muralhas de defesa de pedra. Fora delas há uma faixa densa de pedras verticais e irregulares, em número de milhares. Uma forma devastadoramente eficaz de impedir intrusos. Arqueólogos nunca foram capazes de estabelecer uma data precisa para a construção, embora suspeitem que seja cerca de 3.100 anos atrás, e desde lá, acreditam que foi ocupado e expandido com estruturas adicionais ao longo de vários séculos. Há também um túmulo neolítico nas proximidades, embora o túmulo e o forte não sejam acreditados de estarem relacionados. Dún Aongaza foi protegido e preservado para manter seu estado original, o que significa que nenhuma provisão de segurança foi adicionada às suas paredes. Visitantes são avisados que, se não forem cuidadosos, poderiam facilmente caminhar direto para fora da beira do penhasco no qual o forte foi construído em cima. O nome do forte do Aongaza pode se referir ao deus pré-cristão de mesmo nome, descrito na mitologia irlandesa, ou ao rei mítico Angus MacIlmore. Número 6. Pequenas estátuas de antigos guerreiros chineses, China. A maioria de nossos espectadores já ouviu falar do exército de terracota na China antes, mas em 2021 descobrimos que o exército tem um equivalente em miniatura. Centenas de pequenas estátuas de antigos guerreiros chineses foram descobertas em uma cova funerária, perto da cidade de Linzi, que fica na província de Shandong. Os guerreiros são acompanhados por esculturas em miniatura de cavaleiros, soldados de infantaria, torres de vigia e até músicos. Com base nas evidências do local, as esculturas têm cerca de 2.100 anos, o que as torna cerca de um século mais jovens do que o exército de terracota. Pesquisadores acreditam que os mini-guerreiros encontrados foram esculpidos em homenagem ao príncipe Liu Hong, que era príncipe de Qi, um dos reinos que faziam parte do antigo Império Chinês. A idade estimada das esculturas coincidira com a morte de Hong, que morreu em 110 a.C.
Registros históricos dizem que Hong viveu e morreu nesta parte da China, e faleceu jovem, o que teria sido considerado uma tragédia digna de um enterro elaborado. A teoria parece bastante convincente, mas não pode ser comprovada até que os arqueólogos localizem a tumba do príncipe. Este é um local grande, e equipes de pesquisa continuam trabalhando em busca de novas descobertas que possam trazer mais luz à história. Número 5. Estatuetas em Shari Sukte, Irã. Shari Sukte, mais conhecida como a Cidade Queimada, é um dos assentamentos mais antigos no Irã. É também, facilmente, o maior e o mais misterioso. A Cidade Queimada é agora um patrimônio mundial da Unesco, mas mesmo as pessoas que lhe concederam esse status elevado, não entendem verdadeiramente a história da cidade. Ela foi abandonada repentinamente por razões desconhecidas, há quase 4.400 anos, com seu povo deixando muito pouco para nos lembrar deles. Arqueólogos têm escavado Shari Sukte há anos. Em dezembro de 2021, encontraram uma coleção de figuras representando humanos e animais. A maioria das estatuetas se parecem com vacas, mas há algo de estranho nas figuras humanas. Os homens são sempre representados de pé, e as mulheres sentadas. Isso pode sugerir que as mulheres eram submissas aos homens nesta sociedade, ou poderia sugerir que as mulheres se sentavam no trono, e os homens ficavam de pé para atendê-las. Simplesmente não sabemos o suficiente sobre a Cidade Queimada para poder afirmar com certeza. Apenas cerca de 4% da cidade antiga foi completamente escavada até 2022, então talvez as respostas estejam nos restantes 96%. Número 4. Cemitério Megalítico de Carrowmore, Irlanda. Vamos voltar agora para a Irlanda, já que estamos falando de estruturas antigas misteriosas, e lá temos algumas delas, como a Ilha Esmeralda, que está repleta de enigmáticos megalitos antigos, mas talvez nenhum mais misterioso do que Carrowmore. Os arqueólogos que o descobriram estavam no meio do processo de escavação, quando perceberam que não estavam lidando com uma barreira normal. Enquanto partes da estrutura se parecem com uma barreira, o design simplesmente não é consistente com nenhuma outra barreira no país. Por um lado, parece ter sido usado para mais do que apenas enterros. Há túmulos em Carrowmore que têm mais de 5.000 anos, mas também há um monte que se parece um pouco com um palco, e uma vala cavada ao redor do monte, como se fosse destinada a pessoas ficarem em pé e olharem para o palco. Os antigos habitantes vieram aqui e encenaram peças na frente dos mortos? Por que há fortes vestígios de carvão no solo? Carrowmore é um lugar que nos obriga a fazer muitas perguntas, mas não é tão bom em nos dar respostas. Número 3. Estátuas falantes de Roma, Itália. A noção de uma estátua falante pode parecer ridícula, mas não para quem vive na capital italiana, Roma. Não há nada de incomum em ver uma estátua falante em Roma, porque existem 6 delas. Claro, quando dizemos que elas falam, não queremos dizer no sentido real. As estátuas falantes de Roma se tornaram pontos focais para protestos religiosos e políticos durante o século XVI, imortalizando sátiras contra tentativas de repressão de papas, cardeais e nobres da época. O povo de Roma deixava notas críticas e espirituosas nessas estátuas para que outras pessoas lessem, muitas vezes dirigidas ao governo local. Diríamos que era a maneira italiana do século XVI de compartilhar memes. Os papas do século XVI odiavam essa prática, e tentaram mover as estátuas, ou ter elas colocadas sob vigilância para que as pessoas não pudessem expressar seu descontentamento nelas. Não importa onde acabassem, ou o quão de perto deveriam ser guardadas, as pessoas sempre encontravam uma maneira de deixar sua marca. As estátuas encontram-se em pontos estratégicos no centro da cidade de Roma, e apesar de nenhuma ter sido primorosamente esculpida, ou se encontre em bom estado de conservação, com exceção de Marfório, todas prestaram grandes serviços para a difusão de ditos espirituosos, e das atividades políticas de uma época em que a cidade era massacrada pela vontade exclusiva de potentes cardeais. Número 2. Estatueta egípcia giratória, Inglaterra. A maioria dos egiptologistas não é supersticiosa.
Se fossem, nunca poderiam lidar com as várias maldições e condenações antigas egípcias que vêm com o território de examinar artefatos egípcios antigos. E mesmo para a pessoa mais racional, há algo muito estranho na estatueta egípcia giratória, no Museu de Manchester, Inglaterra. É uma estatueta do Médio Reino, que foi observada girando dentro de sua caixa de vidro, com imagens para comprovar isso. A estátua de Nebsenu, datada de 1800 AC, que tem 25 centímetros de altura, foi adquirida pelo museu em 1933, e nunca havia mostrado sinais de movimentação antes. Alguns acreditam que a estátua se virou para mostrar a parte de trás da escultura, onde há uma inscrição que diz: uma oferta que o rei dá a Osíris, senhor da vida, para que ele possa dar uma voz, oferecendo pão, cerveja, bois e aves para o espírito de Nebsenu. Historiadores não têm ideia de quem era Nebsenu, mas têm certeza de que ele não era da realeza. Foi proposto que as vibrações do tráfego fora do museu podem estar fazendo a estátua se mover, ou que o fato de ter sido esculpida em estartita significa que é vulnerável a forças magnéticas. Mas nenhuma explicação parece especialmente convincente. Número 1. Múmia de Zagreb, Egito. Vamos para mais um mistério egípcio. A múmia de Zagreb é assim chamada porque foi comprada por um empresário croata, no meio do século XIX, e depois doada ao Museu Estadual da Croácia, após sua morte em 1877. Permaneceu no museu por décadas sem que ninguém percebesse algo incomum sobre o tecido em que a múmia estava envolta. As embalagens de linho constituíam um manuscrito escrito em etrusco. É o exemplo mais longo e completo de escrita antiga etrusca no mundo. O tecido é conhecido por especialistas, acadêmicos e estudiosos ao redor do mundo, como Liber Linteus, mas ainda não é compreendido. A questão de por que uma múmia egípcia antiga estaria coberta de escrita etrusca antiga foi feita muitas vezes no passado, e a melhor explicação para isso é que quem enrolou a múmia não tinha um tecido convencional e usou o material mais próximo que tinha à mão. Como a linguagem ainda não foi totalmente traduzida, não sabemos o que realmente diz. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de o lado misterioso das descobertas arqueológicas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!